Salve galera, beleza? Mais um vídeo aqui no nosso canal do Cheiroso FC. Agora analisando a estreia do Fluminense contra o River Plate ontem na Libertadores. Jogo que foi muito complicado. Um jogo que foi, nossa senhora, muito complicado. O Fluminense pegou talvez uma das grandes favoritas, para não falar o favorito, ao título da Libertadores. E eu tava vendo uma coluna, né? Quem soltou, velho, foi uma coluna, né? Uma reportagem, né? São que hora, mais ou menos? 1 hora, mais ou menos. Agora há pouco, uns 10 minutos atrás, eu tava vendo, não lembro agora se foi o PVC, quem foi que falou, né? Tava tipo assim, era... Empate contra o River mostra que o Fluminense não está na Libertadores por brincadeira. Realmente, o Fluminense, como toda equipe, nenhuma equipe tá pra brincadeira na Libertadores. É um pouco óbvio essa análise. Mas o que eu quero dizer é, o time foi agressivo, principalmente no segundo tempo, o time foi bem, em alguns momentos jogou melhor do que o River, não vou dizer no geral, porque eu achei que foi um jogo equilibrado, cada time teve um domínio. O River dominou um pouco o primeiro tempo, o Fluminense dominou o segundo tempo, o River teve chance no segundo tempo, mas quem dominou, quem criou mais chance, talvez até por estar atrás do placar, foi o Fluminense. E eu vou agora dar minha análise, minha opinião, alguns detalhes do jogo, outros nem tanto, sobre a partida Fluminense 1, River Plate 1, estreia da Libertadores 2021, primeiro jogo do Fluminense na Libertadores depois de 8 anos. A análise começa assim, os primeiros 10 minutos de jogo, Fluminense, eu senti o Fluminense muito nervoso, Iago errando passes que ele não costuma errar, Martinelli errando passes que ele não costuma errar, a dupla de zaga indo bem, o Nino e o Lucas Claro, aliás, muito bem, foram jogadores, jogaram muito bem o jogo, o gol, né, do River Plate sai um pouco depois ali, se não me engano, volta de 13, 15 minutos do primeiro tempo, né, num passe feito, não vou me lembrar agora por quem, se eu não me engano foi o Montiel, na direção do Borré, faltou um pouco de inteligência para o Marcos Felipe. Borré já estava com ela dominada, a bola já estava indo para fora, então não vou dizer, como a gente diz, né, uma garoteada do Marcos Felipe, que eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, mais sobre o Marcos Felipe durante a partida. E ali o Montiel fez o primeiro gol. Ali você começa a ficar muito nervoso, né? Você já estava nervoso porque era uma estreia de Libertadores contra o River Plate, né? Uma das grandes equipes, uma das equipes, se não for a mais bem treinada do futebol sul-americano. Tem um técnico espetacular, gosto muito do trabalho do Marcelo Gallardo. E outra coisa, é um trabalho longevo e vencedor. No Brasil, em alguns momentos, por exemplo, né, com alguns casos que a gente teve, né, no time do River Plate, por exemplo, o Marcelo Gallardo não duraria 7 meses no futebol brasileiro, né? Ou porque sairia, porque não ia querer ficar na pressão que é, né, um trabalho no Brasil, não por ele não aguentar pressões, sim porque a pressão aqui é muito grande. Por exemplo, antes de contratar Abel Ferreira, o Palmeiras chegou a pensar na contratação de Marcelo Gallardo. O Abel Ferreira veio, ganhou Libertadores, ganhou Copa do Brasil, e por causa das derrotas na Recopa Sul-Americana contra o Defensa e da derrota para o Flamengo, o pessoal já está querendo cortar o pescoço do Abel Ferreira sem motivo nenhum. Mas perdeu o título. Cara, você está numa final, você vai perder ou você vai ganhar. Assim como ganhou contra o Santos, perdeu no Mundial, no Mundial o Palmeiras não fez gol. Perdeu 2 jogos não, né? Empatou perdeu nos pênaltis, mas o placar do jogo é 0-0. E perdeu na semifinal pro Tigres. E tudo bem, é muito recente, sido uma semana depois, 2 no máximo, que o Palmeiras tinha ganhado, né, a Libertadores, estava em festa já o Palmeiras, tanto que fez um brasileiro para cumprir tabela, né, não estava nem aí, não jogou mais muita coisa, mas não porque o técnico era... Porque não precisava mesmo. O Abel ele veio e pensou, já ganhei aqui, vou viajar pro Mundial, vou disputar a final de Copa do Brasil, eu já tenho minha vaga na Libertadores. Se isso vai
impactar no brasileiro, não vai. Então, bota aí 3 jogadores para jogar aí, outro bota o Everton aqui, o Veiga num jogo, aí depois bota o Scarpa em outro. Não vai fazer diferença, não faria diferença naquele campeonato. Diferente para agora. O Palmeiras, eu acho que o menor dos problemas do Palmeiras é o Campeonato Paulista, né? Voltando aqui, o assunto não é o Palmeiras. Mas agora que eu falei em Campeonato Paulista, né, em Campeonato Estadual, tem um dilema muito importante. O Fluminense na quarta-feira enfrenta o Santa Fé na Colômbia, né? E depois enfrenta o Júnior Barranquilla também na Colômbia. Só que a grande questão é, o Fluminense durante esses 2 jogos que viaja, né, para a Colômbia, o Fluminense em tese não precisaria voltar para a Colômbia. Só que é um pouco complicada essa situação, né? Você tem, sei lá, menos de uma semana, que eu acho que um jogo é quarta e outro é terça, alguma coisa assim, contra o Júnior Barranquilla, e vai acabar não acontecendo, porque você não vai voltar. Ou você vai voltar. Eis a questão. O Fluminense joga domingo, né, contra o Madureira. Eles devem ter alguma análise pós-jogo, né, no dia de domingo. E o que acontece é simples, né? Mas é simples, basicamente é simples. Você coloca um time reserva no Madureira, mas pode ganhar a Taça Guanabara. Vai adiantar você ganhar a Taça Guanabara? Perde na Libertadores, ou, por exemplo, do Campeonato Carioca. Você ganha a Taça Guanabara, mas é eliminado numa semifinal, porque você bota um time de base, um time de garotos, né? Ou seja, é que o Fluminense em 2012, cara. Em 2012 o Fluminense focou no Campeonato Carioca, numa final contra o Botafogo, tendo na quarta-feira um jogo contra o Boca Juniors, né, pela Libertadores, onde o Fluminense tinha perdido o primeiro jogo de 1-0 e foi perder no Engenhão, né, na época no Engenhão, hoje Newton Santos, né, que não tinha os jogadores. Eu acredito que se o Fluminense tivesse os jogadores que tinha, né, que não teve naquela parte, o Fluminense teria as condições de classificar e, por que não, de ser campeão daquela Libertadores. Talvez uma das Libertadores mais que o Fluminense tinha mais chance de ganhar, até 2013, também 2012 principalmente, né? Foi o time que foi campeão brasileiro, né, e tal. Você tinha o Fluminense ali, né? O Fluminense não teve Carlinhos, mas aí ele estava suspenso. Você não tinha Jean, você não tinha Thiago Neves, acho que até que jogou, mas você não tinha Deco, você não tinha Fred. Poxa, o Deco e o Fred eram os principais pilares daquele time, né? E você não teve esses jogadores. Você teve Cavalieri, Bruno, se não me engano, também não jogou. Cavalieri jogou, né? Bruno acho que não jogou. Um dos zagueiros, Leandro Zé e Bigum, acho que não jogaram. O Carlinhos estava suspenso, ou seja, mais da metade do time já foi, né? Mais da metade do time já foi. E porque focou aquilo ali, você perdeu uma Libertadores, ganhou o Campeonato Carioca. E aí, o que você pretende ter ganhado? Campeonato Carioca ou Libertadores? Né? Eis a questão. E falando agora mais uma vez do jogo, quando o Fluminense sofre o gol, o Fluminense no início ele fica meio nervoso. Mas não sei se tem alguma coisa a ver com o Roger falou, com a liderança dentro de campo, com o Fred, com o Nenê, com os jogadores mais experientes. O time voltou a jogar bola, teve uma cara, teve oportunidade, tanto que um pouco depois do gol, o Armani faz 2 defesas, num cruzamento do Nenê, uma falta até longe da área, né? Levanta, o Lucas Claro toca de cabeça, o Armani faz bela defesa. E logo depois, numa conversa de escanteio, num bate-rebate, o próprio Lucas Claro chuta e o mesmo Armani faz outra boa defesa. Ali o Fluminense começava a melhorar. O Fluminense tem uma chance um pouco depois, que foi nervosismo de um jogador que não podia ser nervoso, não podia ter esse nervosismo, que tem muita experiência, que é o Nenê. Aliás, foi mal na partida, não gostei da partida do Nenê, achei uma partida fraca. Ele pode muito mais, ele já mostrou que pode muito mais. O Nenê já mostrou que pode muito mais, não fez isso ali. Mas vamos ver se para a próxima partida se ele melhora. Foi um cruzamento do Luiz Henrique, ele tinha total espaço, ele preferiu bater de primeira, perdeu totalmente a noção do chute, né? Então é preciso ter essa calma, né? E tal. Vira o primeiro tempo 1-0 pro River. O Fluminense iniciou mal e terminou bem o primeiro tempo, mas ainda assim o River chegava com perigo em alguns momentos. Falando do segundo tempo agora, onde o Fluminense já entra com uma nova cara, com uma chance com o Kaique, falta a finalização, né? Ele dribla, na hora ele não sabia se tocava ali para Fred ou para Luiz Henrique, ou se chutava, ou se dava outro drible, ficou meio sem saber o que fazer.
mas você já via um Fluminense com cara, Fluminense com criatividade, com mais criatividade. Até que no momento o time dá uma cansada ali, né? E Roger Machado chama Gabriel Teixeira e Nenê. E isso foi muito importante. E Casares. Olho no Casares. Que mudou o jogo. O Casares mudou o jogo e saiu inevitável. Casares mudou o jogo. Mostra que pode ser titular, né? E nos primeiros lances, né, um contra-ataque ele acaba dominando errado, e você fica tipo, caraca, o Casares errou o passe ali, não sei se vai dar, cara, não sei, poxa, não tá tendo ritmo, não conseguindo fazer nada. Um pouco depois, numa bola, num escanteio pro River Plate, estava 1-0 ainda, tem uma bola cruzada, né, uma bola sobrada, onde o Borré fica cara a cara com o Marcos Felipe, e o Marcos Felipe faz um milagre, né, a queima-roupa aqui na frente, cara a cara, uma linda defesa que faz o Marcos Felipe. Logo depois, um pouco depois, não vou me lembrar agora direito o tempo de jogo, se eu não me engano era 20, 25, alguma coisa assim, de segundo tempo, um contra-ataque que começa com o Fred. Casares e Luiz Henrique estavam abertos, um pelo lado direito, outro pelo lado esquerdo. Fred vira na esquerda com o Casares dá um passe de trivela e o Fred é o Fred, não tem o que fazer. Ali na área, como diz a música, na área ele é o mestre. E ali uma finalização perfeita, num espaço mínimo que o Armani havia deixado. Aliás, o Armani fez uma partida excepcional. O Fred vai lá e guarda, porque ali na área ele entende. O River deu pouquíssimos espaços para o Fred. O Fred quase não conseguia jogar. No primeiro tempo, o Luiz Henrique faz um cruzamento, o Fred ia fazer o gol. Mas o Fred não ia perder aquele gol. Só que antes dele chega o zagueiro. O Fred já tinha feito o movimento, já estava pronto para comemorar, né? E acabou não saindo o gol. Na segunda chance, foi uma bola um pouco alta ali do Kaique. O Kaique levanta, a bola fica um pouco alta pro Fred. Na terceira, o Casares mete essa bola e ele vai lá e faz o gol. O artilheiro tricolor, Fred, que está a um gol, se tornar o segundo maior artilheiro da história do Fluminense. Atrás de Orlando Pingo de Ouro, 182 gols. O Fred chegou ontem ao gol 181. Né? O Fred, se não me engano, em 7 jogos ou em 6 jogos que ele tem na temporada, tem 6 gols. É realmente impressionante, né, o quão artilheiro o Fred é. Voltando ao jogo, o River tem uma chance de perigo com o Borré, que ele recebe a bola e chuta para fora por muito pouco. Se eu não me engano, era o Álvares, não toca na bola e ali não ia ter o que fazer. Tava com o gol vazio já, né? E quase sai o gol. Mas ali o Fluminense voltou a ter as chances, o Roger mexe e aí entra a grande parte. Roger tira Fred, coloca Abel Hernandes e tira Luiz Henrique e coloca Luca. Num dos primeiros lances assim do Luca, o Casares dá uma bola espetacular, uma bola sensacional pro Luca. O Luca sai cara a cara com o goleiro, ele sai na frente do jogador do River e aí na lentidão para puxar o ataque, o jogador do River consegue se recuperar e tira a bola do Luca, né? Eu vi muita gente falando, e o Bobadilha, se é o Abel, se é o Fred, se é o Kaique. Tudo bem, teve até uma reclamação de pênalti, eu achei pênalti, mas não vou reclamar muito nessa situação, porque não era para aquele lance do pênalti ter acontecido, era pro gol ter saído. O Luca demorou para chegar, para finalizar. Eu fiquei desesperado aqui em casa. Fiquei desesperado. Meu Deus, chuta essa bola. Não chutou por quê, cara? Entendeu? Mas acontece. Num dos lances finais de jogo, né, um cruzamento feito do Gabriel Teixeira, o Abel acaba não conseguindo dominar, a bola sobe pro Casares, manda uma bomba ali, o Armani faz defesa sensacional. Naquela hora ali era um gol para consagrar o Casares, né? O Casares para mim foi o melhor do jogo. E é isso, o Casares foi o melhor do jogo para mim, entrou, mostra pro Roger que ele pode ser titular. O Fluminense tem um jogo no domingo contra o Madureira, o Fluminense deve ir com o time reserva. Não vou falar que vai porque eu não sei, mas deve ir com o time reserva. Eu colocaria o Casares, né, para dar um boost, né, ver quanto tempo o Casares dá para jogar. Alguns falam que não dá para jogar 90%, 90 minutos ainda. Vamos ver.
Acho que um jogo do Campeonato Carioca pode ser um teste para isso. Alguns jogadores que não vêm recebendo chance, como o Muriel, por exemplo, o Marcos Felipe vem sendo titular, né? Mas como Muriel, como o próprio Casares, John Kennedy, que teve fora, não sei se vai dar, mas Bobadilha pode fazer a estreia, Abel pode ter mais tempo de jogo, e aí a gente pode ver como é que vai ser. Tô com uma expectativa boa, acho que o Fluminense pode fazer uma boa Libertadores, e vamos lá, né? Acho que temos que acreditar, nós temos que ser fortes, o grupo é um grupo muito complicado, mas dá. O Fluminense fez uma ótima partida ontem contra o River, e mostrou que pode sim lutar por algo diferente. Pode sim, não vai ser o saco de pancada que muita gente pensou. Muita gente na imprensa falava que o Fluminense ia ser o saco de pancadas, que não, nem precisava disputar, que isso, aquilo. Aí é com vocês. Mas eu acredito no meu time. Espero que faça uma boa campanha. Deus abençoe a bênção João de Deus. Roger mexeu bem ontem, né? Uma reclamação muito grande, o pessoal falava, mexeu bem ontem o Roger, o time foi muito bem, a zaga foi muito segura, numa infelicidade que o Marcos Felipe teve, acabou tomando gol. Fica aquele peso de duas medidas, né? No momento você fica, poxa, podia ter, né, ganhado o jogo e tal, mas do outro lado você enfrentou o River Plate, uma equipe espetacular, um jogo muito complicado. O craque do jogo, como eu disse, Casares, quem eu achei que ficou devendo, Iago, errou muito passe bobo. O Iago mostrou que pode fazer muito mais, fez ótimas partidas ao longo do Campeonato Brasileiro, chegou e meio que sentiu um peso de uma Libertadores. Errou muito passe, mas também foi um salvador num lance no primeiro tempo, quando estava 1-0 já pro River. O De La Cruz ficaria na cara do Marcos Felipe e o Iago dá um carrinho preciso, teve muita coragem. Isso eu tenho que te falar, mas mesmo assim errou muito passe bobo, não foi bem na partida. Nenê também foi muito mal, tem que melhorar. Tamo junto, deixa o like, se inscreve no canal se não é inscrito, comenta aqui embaixo. Beijinho, tchau.